Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens. Linha completa de utensílios para a sua casa. Soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Casa das Bombas e Ferragens. Uma ótima noite para você, meu irmão e minha irmã, ligados aqui na Rádio Alvorada no mais um programa Pode Incendiar, o programa mais carismático do Brasil. Boa noite, Wesley. Boa noite, David. Boa noite a todos os irmãos e irmãs da Arquidiocese de Londrina. E quem não é da Arquidiocese de Londrina também seja muito bem-vindo ao podcast mais carismático do Brasil, o Pode Incendiar, aqui através da Rádio Alvorada. E hoje nós temos aí a alegria, a ilustre presença de uma amiga muito cara, muito querida, muito amada, da Marina. Marina, seja muito bem-vinda aqui no nosso meio. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada, que bom que você veio, né? Que bom que deu certo, né, Marina? Deu certo e foi uma alegria, tá sendo, né? Trouxemos o Marcos primeiro, né? Agora tem que trazer a Marina. Certo. E o Marcos não falou que ele ia lançar um livro, tá? No dia do nosso programa, tá? Só pra dizer assim, ele não falou, depois lançou o livro. Aí. Ainda bem que hoje você veio com a camiseta, ó. Hoje você veio com a camiseta aqui, ó, pronto, daí vamos aí, ó. Você que ainda não adquiriu, ó, tem o Gólgota aí, ó, esse livro tremendo. Eu estou lendo, não terminei de ler ainda, porque eu vou lendo vários, mas tem sido muito bom. Tem sido muito bom. Tá. Mas o Marcos não falou aqui no programa, pra né? falar, mas realmente esse livro tá lindo e foi escrito assim, muito bem redigido, ele muito bem arquitetado, principalmente as orações que ele colocou, ou seja, o livro não é um livro que você vai ler e vai ficar ali encostado. Sim. Ele tem muito a agregar, tanto em questão de conhecimento, né? Tem uma pequena catequese no início, depois tem as orações ao final de cada capítulo, dentro da temática de cada capítulo, então ele é muito edificante, né? Em todo o seu contexto, em todo o seu conjunto. Legal, que maravilha. Já que você falou de oração, eu convido todos vocês que estão aí nos acompanhando. Você que está pelo YouTube, já compartilha esse link aí com todo mundo. Ó, o podcast começou e você que está nos acompanhando, vindo e indo aí no trânsito, indo para sua casa ou indo trabalhar, ou vindo do trabalho, eu convido você que a gente possa rezar antes da gente iniciar aqui oficialmente o nosso programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai querido, Pai amado, nós queremos te pedir que teu Espírito Santo possa aqui ocupar os lugares aqui, Senhor, desse programa, e todos que nos ouvem, Senhor, nos acompanham, Senhor, através das mídias sociais da Rádio Alvorada e também pelas ondas sonoras. Queremos, Senhor, nessa noite te agradecer pela oportunidade, pela vida da Marina, Senhor, de toda a sua família. Queremos, Senhor, agradecer a oportunidade de levar a tua palavra, essa experiência que tivemos contigo, Senhor, a todos que nos ouvem. E queremos te pedir, se for da tua vontade de lhe agradar, Senhor, que as histórias aqui contadas, Senhor, as experiências aqui faladas, possa também ajudar na transformação e pela a decisão de cada vez mais viver contigo. Nós queremos orar e estamos orando agradecidos por Jesus Cristo, seu único Filho. Amém. Amém? Amém. Amém. Que bom podermos rezar, né, Marina? Sim. Que bom podermos rezar. É a chave, né? Marina, já que você está aqui conosco, nós queremos saber das suas experiências. O nosso programa, ele tem como objetivo levar a cultura de Pentecoste a todos aqueles que nos acompanham. E você foi incendiada um dia, sim ou não? Sim, fui incendiada. Fui incendiada pelo movimento que eu tanto critiquei na minha adolescência. Aí, gente, olha, mais um que trouxemos aqui que criticava o movimento, que não entendia, que não sabia o que estava rolando, mas foi ali envolvida. Você sempre foi católica? Sempre fui católica, vim de uma veia católica, de avós, bisavós, enfim, né? Toda uma raiz católica, até porque eu sou descendente de italianos e também de espanhóis, então que tem essa veia forte aí no catolicismo, imigrantes. Então, assim, a minha avó sempre foi muito envolvida com a igreja, era conhecida na cidade de Nova Odessa, interior de São Paulo,
como uma mulher de muita oração, as pessoas recorriam a ela como intercessora mesmo. Ela tinha muita intimidade ali, ela não saía de dentro da igreja, era quase uma beata, né? Digamos assim, né? Uma pessoa mesmo que depois é lembrada, porque minha avó faleceu já, mas é muito lembrada como uma mulher que era muito unida a Deus em oração, pela oração, e conduzia muitas pessoas, né? A alcançarem milagres pelo poder da oração. Estava disposta a rezar pelas pessoas. Sim. E ela ficou conhecida com esse tempo disponível. Exatamente. Como é o nome dela? Exatamente. Nair Blanco. A dona Nair rezava, a dona Nair... Sim. Estava à disposição, que legal. E aí a minha mãe, não todos os 10 filhos seguiram a mesma, né, veia católica, infelizmente alguns debandaram, mas a minha mãe ficou ali firme, e então, tanto que casou com um bandista, que se converteu, hoje é ministro de Eucaristia junto com ela, meu pai. Então, eu, né, graças a Deus, eu tive essa constância do marido, da esposa, né, viverem a mesma fé. Mas nem sempre eu gostei de viver fé, né? Já fui daquela que foi arrastada para missa, irritada de ter que ir para missa. Não sei se alguém se identifica. Mas, né, de uma forma muito mística e sobrenatural, eu saía da missa mais feliz e com menos raiva da minha mãe por ter me tirado do Domingão do Faustão para ir pra missa. Mas maneiro, infelizmente adorava das tardes ociosas na frente da TV. Sim. Não tinha, morava em apartamento, não tinha quintal para brincar, então eu tinha que ter alguma coisa para me entreter, por ser hiperativa, né, sempre, desde sempre. Então assim, mas a ideia, a veia católica desde sempre, não tem como dizer que não. Mas uma veia católica, assim, mas não próxima ao movimento. Você veio conhecer o movimento quando? Então, eu conheci o movimento, eu acredito aí que foi na época da Rádio Alvorada, na época da Canção Nova, do pessoal da Canção Nova, aqui ter vindo para Londrina, e a Rádio Alvorada, inclusive, foi uma ponte ali para que eles conseguissem desenvolver toda aquela ideia de evangelização que hoje eles têm lá em Lençóis, Cachoeira Paulista. Oh, meu Deus. E, enfim... então minha mãe se envolveu muito com eles moravam no prédio vizinho, o Laércio, o Nelsinho. Legal. E esqueci o nome, o Ricardo Sá. Então eles não saíam de dentro de casa, minha mãe fez uma amizade com eles, então a renovação para nós teve um vínculo com esse pessoal da Canção Nova. Que bacana. Que é por isso que eu até comentei quando eu cheguei aqui, que eu não saía de dentro da rádio na minha infância, porque tinha o Cantinho da Criança, tinha algumas programações, e minha mãe me arrastava junto. Que não legal. Posso dizer que eu era convidada, né? Que legal. Compelida. Que legal. Mas isso com quantos anos, Marina? Então, eu acredito aí que eu tinha o quê? Uns 9, 10 anos? Novinha mesmo, 9, criança. 10 anos. Mas essa experiência, como você falou, arrastada, te atraiu para o movimento ou... Então, na verdade, eu ia para estar com a minha mãe. Eu ia para fazer companhia. Sim. Mas eu sempre estive dentro da igreja. Meus pais sempre participaram ali na Catedral Metropolitana de Londrina. Então, eu fiz a minha catequese, mas é interessante, viu? Porque eu falo que quando Deus chama, você vai seguindo mesmo sem saber muito bem. Sim. Eu, com 8 anos, não podia começar a catequese. Eu tinha que esperar ter 9. E eu infernizei a minha mãe, que foi falar com a irmã Cristiane para me colocar na catequese antes. E é lógico, né, sanguínea, sem maturidade ainda, eu dei trabalho, né, nos primeiros anos da catequese, mas no último ano quis ser catequista. E eu não sei de onde que a irmã Cristiane achou que eu podia dar catequese. E com a graça de Deus, eu encontrei, não foram poucos alunos, né, catequizandos, aliás, que eu vejo até hoje, participando de missa e tudo, eu falo, olha, graças a Deus, Deus proveu que eles não se desviassem, né? Mesmo eu nem sabendo muito bem o que eu ensinei. Cuidou nesse momento. Que legal, Marina. Que legal. E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá? De utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina.
Bacana. Mas você falou no início que criticava o movimento. Criticava. Por quê? Por causa dos dons. Eu não entendia. Por exemplo, os carismas. Minha mãe, quando ela começou a participar da renovação, foi por causa do grupo de oração Água Viva, que era da catedral. E na época lotava. Eu gostava de ir só para comer a pipoca depois que ficavam os pipoqueiros lá vendendo doce. Que legal. Minha mãe comprava. Mas assim, e também gostava muito do Ministério dos Anjos que eles tinham, que era muito bom. Era uma forma leve de evangelizar as crianças. Então, assim, eu tive esse contato. Só que não tinha, naquela época, as crianças, elas não viam, assim, aquela parte do fogo, né? Do pentecostal mesmo. A gente acompanhava o começo, o louvor, que eram as músicas. E depois, nem falo as músicas que cantavam na época, bem antigas. E aí, depois, nós éramos conduzidas, né, para outro lugar. Então, eu não tinha contato com os carismas, mas eu já tive esse contato inicial com a RCC. Entendi. Enfim, e aí depois fui ter o contato com a minha mãe vindo rezar em línguas, pondo a mão na minha cabeça, rezando em línguas. Eu falava, gente do céu, que irritante isso. Você não gostava? Eu não gostava, mas é porque assim, eu não tive uma experiência com aquilo. Sim. Então, nesse sentido. E aí, quando foi sua experiência de oração? Porque quando você passou por um encontro fechado, e aí, depois disso, foi assim? Ou foi aquela ida e vinda? Teve aquele momento que não quero ir para a igreja? Então, na verdade, antes de ter o meu EPJ, que eu adorei quando eu fiquei sabendo dessa sigla, né? Encontro Pessoal com Jesus. Nossa, não sabia. É, não EPJ. É o pessoal lá de Jacarezinho que usava essa sigla, o EPJ. Mas antes Pessoal de eu com ter Jesus. o meu Bacana, EPJ... gente, podia atualizar isso aí. Voltar a usar isso aí. EPJ. EPJ. Nossa, gente, gostei. Gostei mesmo. Anotem aí, vocês que estão nos acompanhando. EPJ. Ó, vocês que estão nos acompanhando aí, escrevam aí, ó, EPJ aí, que, ó, gostei disso. Legal, né? Gostei. Então foi em 2006, só que antes eu era de grupo de adolescentes, eu sempre quis, por curiosidade, participar das coisas na igreja. E olha que interessante, Wesley. Deus foi chamando e existiu um tempo e um momento para eu ser preparada. Então, olha, com novinha eu já sabia ladainha de Nossa Senhora de cor, rezava terço direto, participava de novena. Onde minha mãe podia me enfiar, ela me enfiava. Então, você tem mais uma irmã? Lá. Eu tenho uma irmã. E ela também foi assim? Ela ia, mas pra ela tudo tava bom. Tá. Sua mãe investia nas duas. Investiu nas duas. Só então que porque eu sempre fui muito afeta minha mãe, né? Muito colada nela, então eu acompanhava mais. Entendi. Se minha irmã pudesse ficar com outra pessoa pra não ir, ela ficava. Eu, pela companhia da minha mãe, acompanhava. Entendi. Mas você estava falando e eu acabei te interrompendo aí. Então, eu tive esse EPJ em 2006, mas antes eu tinha participado já de Pastoral Jovem, tinha um grupo que morreu já na catedral, que era o CRIVE, Cristo Vive. Então, ali eu tive minha experiência, fiz encontros fechados, mas não foi nesse momento que eu realmente tive o meu EPJ. Não foi nesse momento? Não foi nesse mais momento? pra frente. E aí o que aconteceu para ter esse momento, esse encontro? O que foi que aconteceu? Quanto tempo depois? Então, na verdade, aí eu fui chamada para servir nesse grupo de adolescentes, até no Ministério de Palavra. Olha que interessante, eu fui convidada para ingressar na palavra e na música. E aí depois eu parei por causa do vestibular. Aí eu parei para não mais voltar. Né? Aí foi o meu momento de afastamento. Eu fui fazer faculdade fora, namorava um espírita que não gostava que eu fosse em missas. E eu já tinha vivido aquele esfriamento por conta de já ter saído do grupo de jovens para ter me dedicado ao vestibular. Então, foi um processo de declínio, né, da fé mesmo. E aí eu comecei a ter contato com literatura espírita, com pessoas espíritas. Então, foi aí que eu tive um esfriamento mesmo na fé. E foi aí que eu vivenciei diversas patologias, né, doenças mesmo. Tive depressão, eu tive anorexia, bulimia. Fiquei Você teve anos, tudo isso? Tive. E como você tratou isso? Então, você acredita que eu não tratei? Eu não identifiquei isso depois que eu fui me tocar. Porque o que acontece? Essa pessoa com quem eu me relacionei, ele tinha muito apego com a forma física. Então, e eu não tinha, assim, essa coisa. Nunca precisei ficar lutando para emagrecer, já dá para ver, né? E o que acontece? Para ser companheira, porque isso é muito meu, né, de ser companheira, né, como eu disse até em relação à minha mãe, então ele ia fazer as caminhadas, eu comecei a emagrecer e comecei a pegar a pira dele de engordar.
Então teve uma época que eu tava tipo 10 quilos mais magra e eu achava que eu tava gorda. Mas ó, isso é muito importante, isso que você está falando. Você que está nos acompanhando, é muito importante. Sim. Você pode estar se identificando com isso. Pira, uma pessoa magra, vamos dizer assim, e aí entrou na pilha, né, de querer emagrecer mais e acabou ficando doente. Fiquei doente, aí eu fiquei tão magra, que as minhas roupas caíam do corpo. Eu lembro que um dia eu voltei de Jacarezinho para Londrina e o meu pai olhou para mim e ele ficou com vontade de chorar, porque eu tava assim, com 42 quilos e ainda me sentindo gorda. Eu realmente estava doente, mentalmente afetada. E eu lembro que nessa época, isso foi em 2002, e eu lembro que nessa época eu não me olhava no espelho, eu fiquei quase que um ano sem me olhar no espelho. Eu me arrumava do jeito que dava, nem gostava de me pesar. Olha pra você ver, de medo de não gostar do peso que eu fosse ver na balança. Então foi meio complicado. Eu tive a anorexia, que é isso, e a bulimia, porque eu provocava o vômito pra não engordar o que eu comia. E comia miséria. Foi assim, uma fase negra mesmo. Tinha vontade só de ficar dormindo. E o que me salvou disso foi o término do relacionamento. Entendi. Foi o término do relacionamento. A pessoa, não como se fosse uma pessoa ruim, mas o meu psicológico era fraco. E ainda longe da igreja, piorou. Porque daí eu fiquei dependente emocionalmente da pessoa. E aí descobri, graças a Deus, uma traição. Eu falo assim, gente, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que ficou feliz o fato de ter sido corneada. Mas eu fiquei... Foi uma coisa que me deu um olhar. Eu vi que eu estava num relacionamento que eu nem sabia mais se eu gostava da pessoa, se era só um amigo, uma muleta mesmo, emocional, sabe? Bastante tempo com essa pessoa? Fiquei, acho que quase 3 anos. E, Marina, é importante você falar isso para pessoas que passam por esse tipo de relacionamento sem perceber. Às vezes está ali no dia a dia e não sabe nem se gosta, se não é uma muleta e não percebe que adoece. É muito importante isso. Às vezes as pessoas, você que está nos acompanhando aí, nos assistindo, ouvindo, é muito interessante você pensar que, será que eu estou passando por isso e não estou percebendo? Se estou me olhando, né? Porque às vezes tá se entregando tanto pro outro, tanto para fazer os gostos do outro, que não tá se enxergando, não tá se fazendo bem próprio. Exatamente. Não, você falou que não queria se olhar no espelho. Nossa, foi uma fase meio difícil. Eu até acho interessante trazer mesmo essa questão para que a pessoa que está ouvindo possa, de alguma forma, se identificar. E eu lembro que nesse tempo, a minha mãe orava muito. Ela orava muito por mim e ela falava, olha filha, isso não está te fazendo bem mais. E as famílias eram muito envolvidas, né? Se amavam muito. A gente tinha um amor, um afeto muito grande. E talvez isso foi uma das coisas também que me impedia de querer sair de um relacionamento que eu via que não tinha como ter futuro. Enfim, e nisso eu vivi o meu reencontro com a Igreja Católica, porque daí no término do relacionamento eu falei, bom, agora não vai brigar comigo, não vai ficar achando ruim que eu tô na igreja, deixa eu ir na missa, deixa eu me amparar em Deus, porque eu tava triste. Sim. Tava com aquele sentimento de tristeza, eu não tinha amigas que morassem ali, as minhas amigas da sala da faculdade, elas eram de outra cidade. Então eu me recordo que naquele momento eu só tinha a igreja para ir. E eu fui. E naquele dia, Wesley, algo muito interessante aconteceu. Depois da missa, eles falaram, olha, vai ter um grupo de jovens, você que sentir no seu coração, participe. Falei, bom, o que eu tenho para fazer depois daqui? Nada. E primeiro porque Jacarezinho não tinha muita atração para fazer, né, num domingo. E eu fui. E naquele momento, a moça que pregou, ela contou uma história de um homem que tinha se perdido num naufrágio, teve uma turbulência no mar e ele foi cair numa ilha que só tinha ele. E aquela história foi muito assim, em cima da minha situação. E aí ela fala que ele primeiro ficou muito triste, depois ele se ambientou na ilha, até que ele decidiu que ele ia tentar sobreviver ali, construiu uma casona, demorou tempos para fazer a casa, foi juntando comida para se instalar. Quando ele estava feliz que finalmente ele tinha construído alguma coisa, veio um raio e queimou, destruiu a casa dele. E aí ele ficou desconsolado. Ele começou a chorar e começou a brigar com Deus porque que ele não podia, nem aquilo que seria o consolo dele, ele podia ter, né? Então que ele queria morrer. De repente uma mão toca no ombro dele e fala assim, ei,
que ideia maravilhosa fazer um fogaréu desse no meio desse oceano, a gente nunca ia achar essa ilha se não fosse por causa desse fogo. E aí eu fiquei pensando, nossa, todo o caos que eu tô vivendo é o fogo que para Deus me reencontrar, para eu me encontrar realmente com a vida. Então foi ali que eu comecei a voltar, mas ainda não foi ali, mas foi ali. Deus e as suas Que começou, estratégias, né? Sim. Deus e as suas estratégias, Foi maravilhoso, né? aquele dia foi incrível. E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá? De utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina. E aí você voltou pro grupo, começou a participar. Aí comecei a participar da igreja, comecei a participar desse grupo de jovens. E ainda assim, era uma experiência um pouco mais fria. E assim, eu era muito convencida por qualquer argumento, principalmente se ele tivesse alguma ideia lógica. Ou se fosse alguma coisa que me enturmasse mais, né? Entendi. Por conta do temperamento. Então, aí eu tinha um colega, eu lembro que minha irmã veio morar comigo. E nesse tempo que ela veio morar comigo, a gente até participava das missas, mas não tinha, assim, ainda algo diferenciado. Sim. E eu comecei a ficar com medo de dormir. Minha irmã foi embora, eu fiquei sozinha e eu não dormia à noite. E aí eu falei pra minha mãe, bati um fio pra ela e falei assim, mãe, pelo amor de Deus, reza pra mim, porque eu não consigo dormir de noite. Ela falou, faz o ofício da Imaculada. Faz o ofício. Falei assim, tá bom. Comecei a fazer o ofício. Eis que um dia, que eu morava a 2 quarteirões da faculdade, era uma rua super escura e eu morava de um lado de um terreno baldio. E aí eu tô descendo, falei para um amigo, falei, você não desce comigo que eu tô com medo. E esse amigo era espírita. E aí eu partilhei com ele o meu medo. E aí ele falou assim, você tá com encosto. Ai, Jesus. É tudo que eu precisava ouvir. Aí ele falou assim, você tá com encosto. Eu ia chegar em casa, ia ficar sozinha. Misericórdia daquilo. E aí ele me explicou o que era um encosto, que eu não sabia. Com tudo que eu tinha lido de literatura espírita. E ele me explicou, não, porque quando uma pessoa morre, ela não sabe que ela tá morta, então ela encosta. Eita. Oh, meu Jesus, falei, socorro. E eu lembro que naquele dia eu não dormi. Eu fiquei alugando a minha mãe no telefone, eu dormi, acho que assim, a hora que eu não aguentava mais ficar acordada. E aí a minha mãe foi atrás de um servo da Renovação Carismática, chamado Edinho. Na verdade, ela foi atrás de um outro, que esqueci o nome dele agora, que era lá de... Não vou conseguir lembrar o nome dele. Olandi. Lembrei. Olandi de Andirá. Ele não podia me atender a minha mãe. Naquele final de semana, naquela semana ela iria para Jacarezinho ficar comigo, porque eu não estava dormindo. E aí esse homem não pôde, ele falou, mas eu tenho um servo que eu posso indicar que pode ir lá orar pela sua filha, que é o Edinho. E esse Edinho foi na minha casa. E aí caiu o fogo do céu ali. Ali eu tive uma experiência sobrenatural, realmente. Porque até então, eu estava com o pé em 2 canoas. Qualquer argumento me convencia. Mas lá algo... E naquela semana anterior a essa que esse homem baixou lá na minha casa, que a mando da minha mãe, a pedido, na verdade, da minha mãe, eu lembro que Deus já tinha me preparado para viver aquele momento. Porque Deus é muito cuidadoso e detalhista. E eu estava, de alguma forma, atenta para esses movimentos do céu, né? Em direção a mim, como diz aquela música, né? Acho que é Nelsinho, né? Sim, do Nelsinho. Mas olha o interessante que você está falando aí, Marina. E é importante também a gente falar. Será que quantas vezes Deus está movimentando em nossa direção e nós não percebemos isso? Sim. Exato. E talvez quem está nos acompanhando, está nos assistindo, está pedindo a Deus um sinal, uma direção, e ouvir essa palavra aqui, essa sua partilha, ele abre o ouvido. Nossa, então é isso que está acontecendo, eu estou entendendo, começa a entender, né? Começa a entender a mão de Deus em direção a ela. É interessantíssimo isso, esses detalhes que você está trazendo aqui. Então, ele foi lá, você percebeu que Deus tinha preparado, já estava preparando você para aquele momento,
que você Sim. falou, sobrenatural. Exato. Na verdade, um mês antes, a Bia do Diego Garcia começou a fazer estágio junto comigo na Justiça Federal. E eu lembro que ela falava muito desse Edinho. Olha pra você ver como são as coisas. Eu já ouvia falar desse Edinho por ela há muito tempo. E ela já estava sentindo um chamado para voltar para Deus. Na verdade, para começar uma história com Deus verdadeira, né? Que a irmã dela, ela já tinha uma certa veia, né, dentro da igreja. E a Bia estava meia boca, mas já sentindo um chamado. E falava muito desse Edinho. A gente conversava muito sobre coisas de fé. E ela me falou desse homem, enfim, a gente começou a conversar sobre isso. Nessa noite que o homem falou do encosto, no dia seguinte ela foi me buscar de jogue pra gente ir pra academia, porque a gente tinha aquela fidelidade com a academia. E eu lembro que eu peguei e perguntei pra ela, chegando na academia, eu falei assim, você acredita em reencarnação? Ela pegou e falou assim, faz aí esteira que já a gente se encontra. E ela me jogou do lado de uma mulher que era coordenadora de um grupo da Renovação Carismática lá em Jacarezinho, mas uma mulher bem daquela, sabe? Diretona. E aí a tonta, que acho que ela sabia que eu ia fazer isso, ela me armou essa. Aí eu virei pra mulher e falei assim, você acredita em reencarnação? E ela falou assim, Deus não trabalha com material reciclado. Ela deu essa na lata. Eita. Aí eu peguei, bom, né? Depois dessa, eu fiquei pensativa. E eu fui fazendo a minha esteira ali, pensando nisso, falei, realmente, Deus é criativo o suficiente, ele é poderoso o suficiente para fazer cada pessoa única. Sim. Isso faz sentido pra mim, isso faz muito sentido pra mim. E aquilo abriu minha mente. E depois que eu fui descobrir que quem falava isso era o Padre Léo, que Deus não trabalha com material reciclado. Naquela época, o Padre Léo já estava adoecido. E depois ainda, quando eu fiquei sabendo, quando eu estava no meio da renovação, dentro do movimento, que eu descobri o Padre Léo, fiquei tão triste de saber que uma vez minha mãe me levou num Deus Conosco. Era o Padre Léo e o Padre Jonas, se eu não me engano, que estavam. E eu lembro que eu xinguei tanto e me irritei tanto que eu queria ir embora logo. Eu falei, poxa vida, tava lá de presente, mas não tinha maturidade para viver aquele momento com aqueles dois santos, né? Então eu falo assim que foi uma experiência muito linda que eu tive ali naquele momento. Eu já me abri, eu falei, realmente, Deus, eu já comecei a descartar, mas aquele dia eu descartei mesmo a questão do espiritismo. Não tem porque gosto. nunca mais fez sentido para mim. E aí, na semana seguinte, o Edinho... Aí minha mãe convocou minhas amigas mais próximas para estarem em casa nesse momento. E aí que aconteceu essa experiência. É interessante que a Bia estava em casa e ela sabia quem era o Edinho. Quando ela viu no portão, quando eu abri a porta, ela falou assim, é o Edinho. O Edinho que eu falo para você tanto. Eu falei, você tá de brincadeira. Mas fiquei desconfiada ainda com o homem, né? Ele foi e levou um discípulo. Ele sempre tinha um discípulo, alguém que andava junto com ele. É até interessante a situação. E aí ele entrou, cumprimentou a gente, como quem não queria nada. E nisso eu falei, Senhor, se realmente tudo isso aqui, que tudo que eu vivi a minha vida inteira, que de repente perdeu sentido, eu queria que o Senhor se manifestasse para mim, mas de uma forma sobrenatural, de uma forma incontestável. E aí aquele homem, ele não conversava sobre coisas assim especulativas. Foi coisa assim normal. Oi, tudo bem? Se apresentou. Vamos rezar. Bem objetivo. Apaga as luzes. Aí apagou. Minhas amigas ali. Eu tinha a irmã da Bia, a mãe da Bia, a Bia, minha mãe, eu e uma colega, uma amiga minha muito próxima, que estava vivendo um término de um noivado. Muito mal. Que minha mãe chamou para estar lá. Enfim. E esse homem falou, vamos fazer um círculo. Aí eu fiquei assim, falei, nossa, mas parece coisa assim, quando eu ouço falar do centro espírita, né? Desceu a entidade aqui. Ele acendeu uma vela, ficou no meio da roda. Eu falei, opa. Ele falou, luz natural, porque Deus se fará presente. Quando Deus faz presente, tem que ter luz natural. Luz da vela. Que eu achei aquilo meio esquisito, hoje eu entendo um pouco pela ideia do sacrário, né? Sim. Foi muito interessante. Aí ele pegou, fez uma dinâmica, inclusive com um copo de água, limão e açúcar para explicar a ação do Espírito Santo. Olha como ele foi pedagógico. Primeiro ele explicou como funcionavam os carismas, a ação do Espírito Santo, depois fez essa da roda. A gente rezou o Pai Nosso, ele pediu para que Deus falasse ali naquele momento nos nossos corações. E ele falou silêncio. E aí ele falou, Deus coloca no meu coração. Fiquei desconfiado desse negócio. Que negócio é esse que Deus coloca no meu coração? Aí ele falou, numa semana antes, dá para eu seguir, para eu tocar? Sim, vai? Sim. Que você sabe que falar é comigo mesmo, Sim, né? sim. Uma semana antes, essa minha amiga que terminou o noivado, ela tinha algumas pessoas até que pode ser que está acompanhando aí, o Pode Sediar, já ouviu eu contando isso. Ela tinha confidenciado para mim no telefone
que ela estava chorando no banheiro para que a mãe não visse o quanto ela estava miseravelmente triste com aquele término. E que não era para eu contar para ninguém, que aquilo ela estava confidenciando para mim em segredo. Você acredita que esse bendito desse homem que eu só estava conhecendo naquele momento, me para no meio da roda e fala assim: o senhor me mostra uma pessoa aqui que você tá tão triste, que você chora no chuveiro que é para ninguém ver. E você precisa aceitar o término desse relacionamento. E foi na moça. Eu falei, pronto. Eita. Ela tem certeza que eu falei. E eu sabia que eu não tinha falado absolutamente nada para aquele homem. E aí ele foi nela, além de falar com riqueza de detalhes, ele foi, eu nunca tinha visto aquilo. Aquilo foi muito mais do que Chandari, né? Aquilo ali foi algo surreal. E aí ele foi. Quando aconteceu isso, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei assustada. E com medo dela nunca mais falar comigo. Mas o que eu achei interessante foi que Deus colocou, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus no meu coração, a primeira. Você será a última. Eu ouvi claramente Deus falando comigo, chega até a arrepiar. E aí ele voltou pro centro da roda, e aí ele foi indo em pessoa por pessoa, falando de coisas assim, algumas eram do meu conhecimento. Por exemplo, quando ele falou com a Bia, falou de uma particularidade dela que ela tinha confidenciado para mim, só que ela sabia que eu não conhecia ele. Sim. E ele falou, e ele foi era lindo as orações, ali ele profetizou coisas que depois eu fui ver que foram se concretizar futuramente, o que ele profetizou. Inclusive, Wesley, olha que coisa, que são os carismas. Esse mesmo homem, ele reuniu ali comigo, com a Bia e outras meninas, um grupo de meninas para rezarem o terço todas as semanas, que ele intitulou de madrinhas de oração. Uma rezava pela outra, para que nenhuma desanimasse desse caminho. E eu achei muito interessante porque ele proclamou um dia para nós em oração que todas teríamos a primogênita menina, e todas tivemos a primogênita menina, éramos em 7. Então, assim, são coisas realmente que fogem, Me fala como né? explicar isso. Caramba. Não tem como explicar Como carisma. dizer que o Espírito Santo não se manifesta? Como explicar para aqueles que não acreditam? Porque é uma experiência, né? Você precisou experimentar tudo isso, viver, né? Como você falou aí, a primeira filha, a Gabi, né? Então, assim, como? Não tem, assim, você que está nos acompanhando, nos assistindo, ouvindo, quero dizer para você, busque um grupo de oração mais perto da sua casa, mais perto do seu trabalho, peça que o Espírito Santo te guie, porque, assim, essas experiências não estão privilegiadas a um grupo seleto. Não. É para todos. A palavra de Deus vai dizer, nós celebramos Pentecoste há uns dias atrás, e a palavra vai dizer que a promessa é para todos. Exato. O Espírito Santo é para todos. Então, todos nós que o buscamos de coração reto e queremos, olha o que você falou, Deus, se manifesta então de uma forma inexplicável, sobrenatural, porque eu sou incrédula. Eu preciso ver. Cética. Muito cética. Para mim, Deus, ele tinha que se manifestar de uma forma incontestável e cientificamente comprovável. E ali eu fui dobrada, enfiada no bolso pelo Espírito Santo. E eu fico muito triste até de pensar do quanto, mesmo com toda a minha formação católica, tendo sido catequista, que ser freira, como que pode, né? Me enfiei no Mãe de Deus, só saí de lá porque minha mãe sacou que eu tava com medo de fazer vestibular. Mentira, na verdade começou assim, mas eu assistia às missas diariamente, acabei me realmente desejando fazer parte do noviciado, mas não era o que Deus tinha para mim. Hoje eu entendo o propósito, né, de tudo. Mas veja, essa mesma pessoa lá na frente apostatando da fé. E simplesmente porque não conhecia profundamente. Eu preciso dizer aqui para você, eu tinha feito catequese, não saía de dentro da igreja, conhecia todas as orações, mas uma coisa é você estar na igreja, outra coisa é você ser igreja. E o conhecimento, ele liberta. Conhecereis a verdade. Quando eu conheci Jesus com o meu EPJ, eu passei a buscar saber mais daquilo que estava na palavra. Eu me aprofundei no conhecimento de Deus. Eu falo que isso foi uma coisa que começou com a renovação carismática. E as missas, tudo que eu tinha aprendido, ouvido a vida inteira, foi como se fosse assim, sabe o dom do entendimento que você recebe no batismo? Sim. Ele passou a ser usado, eu usufruí desse dom a partir desse movimento. Porque foi quando eu comecei a entender quem era a pessoa do Espírito Santo. O quanto ele era importante na minha vida, indispensável. Então foi assim, foi amor, um amor que eu não tinha nem como explicar, aquele amor vivo, real, que eu era capaz de abrir mão de tudo, porque Jesus tinha falado comigo de uma forma como eu nunca tinha ouvido. E quando ele falou contigo? Percebido. Então, quando ele chegou na minha vez, eu acho que foi tanta emoção, foi a primeira vez que eu repousei no Espírito Santo. Ele abriu a boca, tocou em mim, e aí eu capotei. Eu só lembro que ele falou algo, e isso é muito forte. Ele falou assim, o Senhor coloca no meu coração
que você não consegue se relacionar com ninguém com profundidade. Tudo bem que existe, né, uma certa questão, a questão da superficialidade, mas com profundidade, porque uma pessoa que se magoou com você, ela amarrou seu nome na boca do sapo. E ela desejou que você não fosse feliz com mais ninguém. A hora que ele falou isso, eu simplesmente lembro que eu capotei. E minha mãe fala que ele orou fazendo quebra de maldição. Sua mãe tava junto. Ela estava junto. Eu não tinha entendido. Ela estava em Depois eu ia casa no perguntar dia. assim, que mãe corajosa, né? Marca com Não, ela tava lá. Aí ele leva outra pessoa, outro discípulo, chama as amigas, eu não tinha entendido que ela Não, tava e a mãe lá. da Bia estava lá também. Tá. Estávamos Viu todas em aqui, mulheres, gente? mas éramos em Discernimento seis. aqui, tá, gente? Ó, aqui vamos aprendendo aqui tudo. Então tinha adultos. Tinha adultos, 6 as mães, mulheres, né? As mães estavam ali, ela E as conhecia, portas abertas também, as portas não abertas, ficamos com portas fechadas, né? Eu sou desconfiada E as mesmo. mães prudentes, né? Sim. Beleza, continua. Aí você E aí, repousou. Repousei. Só que eu acordei dali diferente. Algo em mim tinha mudado. Era algo, eu tinha muita vontade de chorar. Até quando eu falo, me emociono. Chora, pode chorar. Aqui é o lugar assim, que aqui o povo chora, forte. ri. Foi muito forte. E foi forte para todas nós. Nenhuma de nós saímos dali do jeito que nós estávamos, exceto a minha amiga que ficou triste, achando que eu tinha abrido algo do interior dela. Ela pensou. Ela ficou um Fofocou. pouco... Só que eu sabia que não. Então, assim, eu sabia, né? Que não, e aquilo foi essencial, né? Eu ver como Deus agiu ali. Mas a partir do momento que eu levantei, tudo que me relacionava, qualquer pessoa com quem eu me relacionei, eu joguei fora ou eu doei. O que era de ouro que eu tinha ganhado de presente, eu simplesmente abri mão de tudo. E olha que interessante, ele falou, você não consegue dormir aqui, eu vou orar no seu quarto. Ele orou. E aí ele falou assim, o que tem nesse guarda-roupa aqui? Falei, nada. Quase que eu falei, tralha, não abre, pelo amor de Deus, não vai cair o mundo na sua cabeça. E aí ele abriu o guarda-roupa e ele falou, o que é isso? Era uma capa vermelha. Falei, acho que é coisa da minha irmã. Aí eu liguei pra minha irmã e falei, Ju, o que é isso aqui? Ela falou assim, é a fantasia de diaba da minha amiga. Olha que louco isso. Aí ele falou assim, eu vou pôr fogo nisso daqui. Não quero nem saber de quem que é, depois você indeniza a pessoa. O negócio não pegava fogo, ele jogou álcool, ele jogou tudo quanto é coisa que era inflamável na capa e não pegava fogo. Aquele troço foi muito estranho. Não pegava fogo, gente, uma coisa louca. E aí, com muito custo, com muita oração, pegou fogo. E ficou um troço todo contorcido, assim, ele queimou lá do outro lado da rua. Mas só pra vocês terem uma noção do que é a pessoa ser guiada pelo Espírito, gente. Como que ele sabia? Nem eu sabia. Lógico que depois daquele dia eu dormi muito bem e passei a rezar o terço constantemente. O ofício da Imaculada. O ofício direto, Wesley. Você tem ideia do tanto de graça que eu alcancei através de impossíveis através do ofício. Inclusive a cura da síndrome do pânico minha veio desse ofício da Imaculada Conceição. A síndrome do pânico foi depois? Foi posterior, foi há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Você teve síndrome? Eu não sabia. Eu tive. Infelizmente, eu tive um episódio ali de ter ficado um tempo me dedicando à casa, à família, e de repente ter que voltar. Ainda teve uma situação do meu trabalho, né? Eu sou servidora pública do Poder Judiciário. E aí teve uns processos que estavam suspensos e todos voltaram para eu ter que decidir naquele mesmo ano. Então eu fiquei apavorada, pensando assim, meu Deus, como que vai ser isso aqui? Como que eu vou fazer? Então eu acho que juntou, aí meu filho ficou doente na época, uma série de situações mesmo. E eu lembro que eu tava, olha, esse foi um episódio interessante. Também sobre carismas e estar atento ao movimento do céu. Eu lembro que naquele momento eu comecei a ter uns pensamentos muito estranhos. Tipo assim, de medo de morrer, medo de perder alguém que eu amava. E eu comecei a dialogar com o medo. E isso foi ficando tão forte, a ponto assim de eu começar a ter taquicardia, a baixar a pressão. Eu nem imaginava que isso pudesse ser síndrome do pânico. Eu achava que eu estava com uma obsessão diabólica mesmo. E nem descarto muito que não fosse, porque eram muitos pensamentos fortes. E aí eu cheguei para minha mãe, intercessorona, diretona, e falei assim, mãe, reza para mim, ajoelhei. Reza para mim que tá demais, eu não tô conseguindo fazer mais nada. E eu lembro que falou, mas que frescura, menina, reza, você não tem fé? Ela lembra que nessa hora ela foi durona comigo. Falei, mãe, você tem autoridade espiritual sobre mim também. O Marcos não tá aqui, então você reza para mim. E ela orou por mim, e Deus colocou uma palavra no meu coração, que eu tinha que procurar uma pregação, e eu ia digitar lá o nome do pregador, vou até falar, que foi do Moisés Rocha. Primeira pregação que aparecer dele, você vai assistir. Gente, olha que louco. Assim Deus fala comigo, tá? Eu entrei na internet, no YouTube, postei lá Moisés Rocha, qual foi a primeira pregação dele no Santuário São Miguel Arcanjo, em 2022.
E ele falava assim, o aumento da síndrome de transtornos de ansiedade e de depressão, ele pregou sobre isso. Olha. E ele pregou pra mim, e mesmo assim, gente, com todo aquele ceticismo, com todo aquele medo, pessimismo, eu levantei, ele falou, você vai profetizar bênção, que o ano de 2023 vai ser maravilhoso, e foi, cobrindo o sangue de Jesus. Então, assim, só pra vocês verem esses altos e baixos, que mesmo estando no movimento, mesmo depois, a gente vivencia. É importante falar E isso. por que eu puxei esse gancho do ofício da Imaculada, né? Porque a cabeça do sanguíneo é assim. Porque depois que minha mãe orou por mim, e eu assisti essa pregação, eu ainda tinha alguns momentos, isso foi tudo em coisa de uma semana. E o Marcos chegou em casa, eu falei, amor, reza pra mim. Mas, meu Deus do céu, eu falei, reza pra mim. Eu preciso da sua oração. E o Marcos, Deus já tinha colocado no meu coração o ofício. Eu falei assim, tá bom, depois eu faço o ofício. E o Marcos, orando por mim, ele pegou e falou assim, sede em meu favor, Virgem Soberana. É uma parte da oração. A hora que ele falou isso, eu falei, não, é essa oração que eu tenho que fazer mesmo. E eu comecei a fazer o ofício cantado da comunidade Shalom. Eu fiz uma vez o ofício. Depois eu fui fazendo a segunda, a terceira, sem nada. Sem tratamento, sem nada. Simplesmente, aqueles pensamentos simplesmente foram embora. Foi algo assim, surreal mesmo. Foi algo sobrenatural que eu vivenciei ali. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, Marina. Eu fico, assim, impactado aí com essa história. E saber que muitas pessoas que estão nos acompanhando, elas podem estar passando por isso. Sim. E que esses seus testemunhos aqui, essas suas experiências com o carisma, ela pode ajudar na transformação e também na tomada de decisão. Enquanto você falava, o senhor mostrava para mim a palavra decisão. Pessoas que estão nos acompanhando que precisam tomar decisões. E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá? De utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina. Ok, que tal aí rezar com o ofício da Imaculada? Para que possa, assim, o Espírito Santo dar o direcionamento, guiar. É muito importante isso. Muito importante. Muito importante. Tomada de decisão baseado no favor de Deus é totalmente diferente. Ter coragem de tomar essa decisão. Ter coragem. Porque muitas vezes não é fácil, né? Não, e vocês agora entraram numa questão chave do meu EPJ, que foi quando esse Edinho começou a fazer o acompanhamento comigo e com as meninas, ele falou assim, eu virei pra ele, primeira coisa que eu perguntei, porque a irmã da Bia, ela estava namorando quem hoje é o esposo dela. E no momento da oração que ele fez pra irmã da Bia, eu lembro que ele falou assim, você tá em dúvida se essa pessoa que você tá... A gente era muito louco o jeito que ele falava, tá? Era assim, coisa fora da casinha. Mas que a gente tem visto, eu vejo muito, vi muito isso dentro da renovação. Ele não conhecia todos vocês não e já sabia, né? Você acha? Pior que não. E aí, esse moço que namorava com ela era de Londrina. Olha, tava em Londrina, gente, trabalhando aqui como advogado. E aí, realmente, eles casaram e foi assim, né? E aí, eu mandei essa, né? Eu tava namorando um moço, né? Super apaixonado. Eu falei assim, então, e eu tô com a pessoa certa? Ele falou assim, você não tá. Você não é a pessoa certa pra ele e ele não é a pessoa certa pra você. Eu não tô dizendo que ele não é uma boa pessoa, mas ele não é a pessoa que Deus tem pra você. Nossa, aquilo foi uma facada no meu peito. E eu fui levando, fingi demência e continuei o meu relacionamento. Falei, vai que não era pro futuro, mas é pra agora. A gente sempre quer tentar encaixar os planos de Deus na nossa perspectiva. E aí eu lembro, gente, que eu comecei eu não tinha um namoro santo, então aquilo começou a mexer comigo, porque eu comecei quanto mais eu me aprofundava na minha intimidade com Deus, mais eu via que não estava muito adequada a vida que eu estava levando. E aí, eu lembro que eu cheguei e falei, quer saber, eu vou dar com os 2 pés no peito, porque se for pra ser a pessoa que Deus tem pra mim, ele vai aceitar. Cheguei, chamei pra uma conversa e falei assim, olha, eu quero ter namoro santo. Agora você ficou noiada, agora você ficou com esse cara aí, fica falando na sua cabeça. Eu falei assim, escuta, eu tô falando, e riu da minha cara. Eu falei, não, eu tô falando sério, eu quero namoro santo.
Se não for namoro santo, eu não quero ir infeliz. E chorando, e me derramando em lágrimas, e ele assim, achando aquilo muito ridículo, nem acreditando em mim. Falei, então tá bom, então estamos terminados. E ele, não vai durar nada. Porque, primeiro, eu morava numa cidade que não tinha meus pais, sozinha. Tinha aquele aspecto de uma pessoa assim, carente, né? De que ia ficar na dependência emocional. E, gente, eu fui firme. Lógico que esse Edinho teve que me ouvir muito. Edinho, eu tô sofrendo. Calma, aguenta firme. Me pegava, me levava pra missa. Me levava para rezar no santo, onde é hoje o Santuário da Mãe Rainha, em Jacarezinho. E minhas amigas ali comigo o tempo todo. Não, você vai ser firme, porque se ama, vai ceder, vai querer do jeito certo. Então foi muito forte, porque eu tive que tomar essa decisão. E a primeira pregação que eu fiz foi num dia que eu fui atrás do Edinho para me consolar, porque eu tava querendo ter uma recaída. Ele falou, peraí, vem comigo aqui num lugar. Esse dia eu passei medo. Porque ele me levou num lugar super afastado de Jacarezinho. Vem aqui que você vai comigo num lugar. Ixi. E aí ele me catou e foi me levando, e foi saindo de Jacarezinho, foi indo em direção ao Ribeirão Claro, no meio do mato. Falei, gente, meu Deus. E agora? Meu Deus, o que eu fiz? Será que esse homem é de confiança? Olha que pecado, mas assim. Sim, e ele começou a me enfiar, me embicar no meio do mato, no meio do nada. Ele me levou no centro de recuperação para moças drogadas, dependente química. Olha. E ele chegou e falou assim, hoje você é quem prega. Falei, oi? Como assim? Eu que prego, né? Ele falou assim, você que vai pregar para essas moças. Primeiro que a hora que eu cheguei lá, toda, né, metidinha assim, patricinha, elas já me olharam de cima e embaixo, fecharam a cara para mim, nem oi falaram. Eu já falei, bom, que eu vou pregar como para essas meninas, né? Nem me cumprimentaram. Do nada ele falou assim, você vai, e Deus vai te usar, e você vai ver que quando é de Deus, é o Espírito Santo, não é você. Ele vai inspirar as palavras que você vai usar. E eu lembro, gente, que ele me jogou na fogueira, e eu acho que também com a ajuda um pouco do meu temperamento desinibido, eu consegui sair pela tangente. No final, a pessoa que eu senti que tinha me olhado com raiva, chegou para mim e falou assim, chorando, você não sabe como você falou comigo. Eu sei que se Deus foi bom para você, Ele também pode ser bom para mim, Ele não vai fazer diferença. Então aquilo foi muito forte. Olha para você ver o que é você querer caminhar com Deus, o quanto Ele te assiste, o quanto Ele... E às vezes eu achando que eu ia ser consolada e ser servida, fui convocada para o serviço. Wesley, quantas vezes hoje não é assim? Quantas vezes hoje não é assim? Você vai servindo, mesmo sangrando, e lá você se cura no caminho e no servir. No dia a dia. De todos os dias, você sai para pregar, volta a palavra para você. Você sai para cantar, aquela canção mexe contigo. Você sai para formar, para bater um papo aqui, ó. Você viu? O Senhor fala conosco. Marina, e assim, mediante tudo isso que você está falando, né? Hoje você é servo do Caminhando com Maria. Sim. Você serve lá há quanto tempo já? Então, em 2007 eu voltei para Londrina, que foi quando eu comecei a participar lá. E foi muito interessante que a Jéssica, no meio do povo lá, eu senti Deus falando, olha, eu quero que você sirva aqui, não é porque sua mãe quer, eu que quero. E eu falei, tá bom, então, Senhor, fala comigo de um jeito que eu não fique com dor. Olha pra você ver, hein, gente, novo, quem se identifica. Né? Deus é muito paciente comigo, Ele é demais. Hoje eu tenho um pouquinho mais de maturidade, mas naquela época tudo tinha que ter uma confirmação, até os sacramentos. Eu pedia para Deus confirmar os sacramentos para mim, e Ele com muita paciência confirmou, sabe, cada um deles, enfim. Mas eu lembro que a Jéssica apontou do meio do nada, assim, me apontou e falou assim, Deus quer você servindo nesse grupo, depois que acabar você vem falar comigo. No momento em que eu tinha questionado, no momento em que eu falava com Deus naquela inlocução, que era para eu estar ali servindo. O grupo era tarde ou era à noite? À noite, ela apontou para Deus quer você aqui servindo nesse grupo de oração. Fui falar com ela, falei, desculpa, mas assim, era comigo mesmo que estava falando? Ela falou, era com você. Era com você. Eu falei assim, amém, porque eu estava conversando com Deus e eu pedi um sinal e você foi esse sinal. E isso foi em 2007, desde então, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, né? E aí você... Também, como você já partilhou antes, né? Teve os altos e baixos, aí teve a situação. Mas, Wesley, depois que eu tive o meu batismo no Espírito Santo e esse altos e baixos em questão de fé, nunca mais aconteceu. Eu nunca mais cogitei. São situações do cotidiano, a vida acontecendo, né? Sim. Mas nunca deixando de crer, nunca deixando de me lançar em tudo que a igreja me oferece como suporte. Nada de titubear. De jeito na fé, pelo contrário. Aí... com a certeza que ia passar por aquela prova, aquela tribulação. Exatamente. Olha, eu fui pregar no Ilume, no pico dessa crise de pânico. Eu lembro que eu chorei o grupo inteiro e eu falei, como é que eu vou pregar?
agora eles vão me chamar e eles apagam a luz, sabe? Que o Júlio, ele apronta dessa, ele apaga a luz, daí você se entrega, né? Aí, de repente, ele acende a luz, você tá lá, com aquela cara de sofrimento, né? E eu lembro que naquele dia foi assim, foi muito enriquecedor, porque dentro de mim foi uma fé que foi se robustecendo, né? Foi um processo, mas Deus foi tão misericordioso que foi um processo muito curto que eu passei por isso, né? E Deus me deu os meios para me manter afastada disso. Então é por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade. Mas eu te digo, Wesley, a virada de chave que eu tive em 2006 foi pra valer. E uma das coisas que aconteceu, porque foi sequencial, eu tive o meu EPJ, depois eu tive, que foi esse batismo, e olha que interessante, Deus falou comigo, eu tive contato com os dons de ciência, de sabedoria, né, agora a oração em línguas era uma coisa que eu estava questionando no meu coração, e num dia que eu tinha a prova da faculdade, eu não ia no momento de oração das madrinhas, e eu lembro que eu falei pra Bia, hoje eu tenho prova, esse professor ele é terrível, se eu não for fazer, se eu vou deixar pra segunda chamada, ele vai me carcar, ninguém se dá bem com ele em segunda chamada. E ela começou a cantar a musiquinha, buscai primeiro o reino de Deus. Eu falei, safada, vou então, e vou pôr minha fé em prova agora. E fui, e foi nesse dia que eu busquei em primeiro lugar o reino de Deus, que eu orei em línguas, e foi algo surreal. Porque eu não estava querendo orar, não tinha nada para eu orar em línguas. A gente estava rezando na casa da prima da Bia e de repente esse homem pôs a mão em mim e eu senti. Foi muito estranho, eu não estava preparada, não tinha pedido para orar em línguas, foi algo que aconteceu. Eu fui batizada no Espírito Santo. Ele tocou em mim, a minha boca ficou mole e eu comecei a sentir uma força tão grande dentro de mim. Eu comecei a cantar em línguas e aquilo foi tão emocionante que eu repousei logo em seguida. Chorando, orando em línguas e repousei. Aquilo foi muito forte, eu nunca mais esqueci daquele momento. E desde então, quando eu me levantei daquele chão, depois de ter vivenciado aquilo, né? E mais outras várias coisas, que não dá tempo de contar, não pode incendiar. Mas imagina, né? Você acha, a gente que ainda está caminhando, né? Dentro quantas coisas a gente não viu, quantas coisas eu não vi no caminho aí, que eu fui vivenciando. Mas eu pedi para Deus que me inspirasse aquilo que fosse algo que fosse... que tocasse realmente dentro da necessidade daqueles que fossem assistir esse programa, que precisassem, né, dessa palavra, se identificassem com ela e buscassem, assim como eu, ter assim, essa aproximação. E é algo que eu nunca mais não cogito, e eu tenho fé e confiança que nas mãos de Nossa Senhora jamais sairei, né, da igreja, da Santa Igreja, onde eu me mantenho sã e salva, né? Sã e salva. Marina, que vontade de te ouvir muito mais, mas o nosso programa está chegando ao fim. Tá curto isso aqui. E assim, realmente é coisa de sanguíneo. Você que está nos acompanhando até agora, eu quero que você fale aí. Se você quer uma sequência de temperamentos, você vai escrever aí, temperamentos, porque todo mundo que chega aqui, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí, talvez quem está nos acompanhando nem sabe, né? nem sabe o que é isso aí. Mas o sanguíneo abriu tantas janelas, possibilidades aqui hoje, ô Marina, que eu fiquei assim, isso daqui daria uma conversa muito bacana, aí veio outra, aí a gente não conseguiu, enfim, vamos marcar de novo, Marina? Vamos marcar outro. Tem que marcar. Vamos marcar para que a gente possa ir fechando. Eu vou dizer, Marina, isso, né? Eu vou Marina, aquilo aí terminou como? Aquilo. Pode ser? Porque ficou tanta ponta solta. Não ficou ponta solta, ficou coisas interessantes, né, David? Sim. Tem mais assunto aí. Tem mais assunto aqui. Saiu um, vem outro. E aí foi aquela coisa assim, foi um bate-papo realmente de amigos, assim. Sabe quando os amigos se encontram e vamos conversando vários assuntos, e eu falei, nossa, que isso daqui era interessante. Mas uma coisa que ficou gravada no meu coração, que isso serve para todos que estão nos acompanhando. Sim. Quando nós estamos dispostos, abertos, mesmo assim questionando a Deus, Deus é tão paciente, Ele se mostra. Deixa Deus se mostrar a você nessa hora, nesse momento. Deixa que ele cuide de você, porque você foi muito bem cuidada. Nossa, demais. Muito bem cuidada. Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus com você e a disponibilidade de Deus cuidar de todos aqueles que estão nos acompanhando. De todos. Por isso, Marina, eu quero te agradecer. Quero pedir que Deus te abençoe com uma nova unção todos os dias. Amém. Que você possa continuar sendo aquilo que Deus quer que você seja. Amém. É o meu desejo. Amém.
desejo a você um novo Pentecoste. E você que nos acompanha também, um novo Pentecoste. E que você pegue essa história de hoje, essa experiência de hoje e leve para a sua vida. Talvez você se identificou em vários pontos. E aí você viu que teve vários pontos. Vários pontos. Muitos acontecimentos. Muitos acontecimentos. Talvez foi ali no término do namoro, talvez foi na experiência de oração, foi no encontro. Teve inúmeros. Talvez ali passando pela saúde emocional. Enfim, vários. Procura um grupo de oração. Entre em contato com a Marina através das redes sociais. Aqui também, aqui na Rádio Alvorada, através das redes sociais da RCC, que nós estamos à disposição para te ajudar. Com certeza. Obrigado, Marina. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe. Que Maria Santíssima também, não posso deixar de lembrar que uma das coisas que o Edinho fez e que muito mais pra frente eu entendi que foi o segredo da constância, porque ninguém se salva sem constância, isso é bíblico, né? Lucas 21:19. É pela vossa constância que sereis salvos. E o segredo da constância é Nossa Senhora, porque quando você convida ela para estar ao seu lado, quando você vive essa maternidade mariana, você começa a se incomodar com a vida de pecados, porque não combina com o filho, né? E Maria, tudo que ela quer é nos levar e nos manter firmes, né? Ligados à videira verdadeira que é Jesus. Então, uma sabedoria que esse homem teve foi nos levar a orar o Santo Terço todas as semanas, pelo menos. E eu acredito que isso foi um dos motivos de, assim como os discípulos de Jesus em Pentecostes não desistirem do cumprimento da promessa, eu não desisti de trilhar esse caminho, porque eu tenho certeza que Nossa Senhora sempre esteve de mãos dadas comigo, desde o meu batismo até os dias de hoje. Amém. Tá? Amém. Então que Maria Amém. Santíssima passe à frente aí Amém. de todos nós desse programa, viu? Que dê Amém. muitos mais frutos ainda. Amém. Fala aí, David. Que alegria, mais um Pode Incendiar épico, né? E você que está nos curtindo aqui, né, na Rádio Alvorada, a rádio da família, pelas redes sociais da RCC, agradecendo aqui a sua audiência e te chamando para o próximo Pode Incendiar. Que Deus abençoe, povo santo. É o podcast mais carismático do Brasil. Abraço. Abraço. Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens. Linha completa de utensílios para a sua casa. Soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Casa das Bombas e Ferragens.